Já estamos ao vivo. Deixa eu virar essa câmera pra cá. Virou. Bom dia, galera. Bom dia quem vai entrando, quem vai chegando. Muito bom dia. Enquanto vocês vão chegando, eu vou me ajeitando com essa câmera, que até hoje eu não consegui ainda a posição certa aqui pra ficar com o meu tripé novo. Bom dia, galera. Bom dia. Sejam bem-vindos. Hoje eu vou revelar um mega... Obrigada pelos corações, que já estão dando corações. Hoje eu vou revelar um mega segredo de coach, gente. Bom dia. Quem tá aí? O William. Tudo bem, William? Seja bem-vindo, William. Quem mais tá aí? Bom dia a todo mundo. Tem uma galera já voltando de periscopes anteriores. Sejam bem-vindos, viu, gente? Uma galera voltando aí, sejam bem-vindos. Hoje eu vou revelar o maior segredo de um coach. Pra quem tem muita curiosidade sobre coaching aí, quer saber de coaching. Oi, Nívia, bom dia, querida. Seja bem-vinda também. Tem umas coisas que a gente aprende a fazer com o cliente, que a gente tem treinamento pra fazer com o cliente, mas que todo mundo devia saber fazer na vida. E essas coisas eu acho que a gente tem que ensinar, porque a gente pode treinar muito. Que marca do rosto? A gente pode treinar muito, né? E pode facilitar muito as nossas relações. Você vai sair do nosso Periscope hoje, com certeza, aplicando isso na sua vida, direto daqui. E você vai melhorar muito as suas relações com isso. Hoje eu vou te ensinar a ouvir. Uma coisa muito louca, né? Semana passada a gente falou... Obrigada. Né? Semana passada a gente falou de medos, né, galera? Quem teve aí semana passada, na quarta-feira... quem não teve, pode pegar lá no meu canal do YouTube ou no meu Facebook da página Canvas Consultoria. Curtam lá, eu tô colocando os vídeos do Periscope lá, tá? Pra quem não assistiu, quem tá aí ficou curioso, na semana passada a gente falou de medos que bloqueiam de você desenvolver as suas potencialidades. Só que não é suficiente só a gente enfrentar isso, né? A gente também tem que desenvolver algumas habilidades. Tem algumas competências, algumas habilidades que a gente precisa desenvolver se a gente quiser desenvolver os nossos pontos altos e fazer o melhor da gente. E, sinceramente, eu acho que a melhor habilidade que todos, unanimamente, deveriam desenvolver é a habilidade de escuta, né? Ouvir. Lembra quando a gente era pequena na escola e a professora falava: você tem 2 orelhas e uma boca, não é por acaso? Você pensa que a sua cabeça é só para separar as suas orelhas. Então vamos usar a cabeça e o ouvido junto, e hoje vocês vão aprender como, porque existe treinamento para isso. Não é uma coisa que a gente faz aleatoriamente, quer dizer, algumas pessoas sabem fazer aleatoriamente, porque na verdade o ouvido, né, a escuta, ela é um talento também. Nós já falamos também de talento. A escuta é um talento. Nós nascemos com esse talento. Ele é um talento inato. Em algum grau, a gente nasceu com esse talento de ouvir. Mas existem níveis variados de escuta. A gente vai falar disso hoje. E, de verdade, é o maior talento de um bom coach, na minha opinião, modestamente, é esse. Então, eu quero trazer para vocês alguns truques. E eu acho que isso é muito importante, gente. É muito importante. Primeiro porque você pode usar agora mesmo. Quem tá aí? Oi, Eliane, tudo bem? Bom dia! Minha coach querida, tudo bem? Seja bem-vinda. Quem mais tá aí? A Aninha também, que voltou. Muito obrigada, viu, Aninha? Aninha agora seguindo ela lá no Instagram também, né, Aninha? Valeu mesmo. Muito obrigada, meninas. Espero que vocês gostem do Periscope de hoje. Então, e aí voltando lá, por que isso é importante, né? Gente, ser ouvido é uma experiência rara, né? Já prestou atenção nisso? É uma experiência rara, né? A pessoa ser ouvida. Quem saiu? Voltou. Rafael, seja bem-vindo de volta. Bom dia, galera. Ser ouvido é uma experiência rara, gente. Porque a pessoa, quando ela é ouvida, ela se sente uma pessoa muito importante. Obrigada, primeira vez. Quem tá aí? Gleiton, seja bem-vindo, viu? Espero que você volte sempre. Eu tô sempre às quartas-feiras, às 8h30 da manhã com vocês aqui no Periscope. E eu falo sempre de coaching. O meu nome é Luciana Figueiredo, eu sou consultora de pequenas empresas e coaching. Aqui no Periscope, meu propósito é falar de como você pode voar mais alto, usando técnicas de coaching que eu ensino gratuitamente aqui pra vocês. Hoje a gente tá falando da escuta. Ser ouvido é uma experiência rara e é uma experiência notável. Eu garanto que você se lembra das pessoas que realmente ouvem você. Seus melhores amigos, seus familiares, as pessoas que realmente ouvem, seus colegas de trabalho, aquele chefe que escuta a galera.
Eu garanto que vocês se sentem importantes quando são ouvidos. Todo mundo se sente. Isso é do ego do ser humano. E é especialmente isso que faz a gente ser bom ou não com as pessoas. Ser ouvido é muito gostoso, né? Além do mais, quando a gente abre os ouvidos, a gente transmite uma confiança muito grande para outra pessoa. A outra pessoa passa a confiar na gente, passa a acreditar na gente. E a gente tem muito mais chance, inclusive, de se colocar também. Então, é como se... Eu sinto que é como se hoje em dia todo mundo estivesse falando e ninguém está escutando. Com tantas tecnologias de redes sociais, e com uma forte tendência do mundo moderno à expressão, né, que é maravilhoso, não estou dizendo nada contra isso, eu também acho isso maravilhoso, mas existiu com isso, passou a existir uma tendência de todo mundo querer falar. E ninguém simplesmente está escutando. Todo mundo quer falar, e ninguém simplesmente está escutando nada. Né? Então, a minha proposta hoje é trazer para vocês 5 dicas. Eu anotei 5 dicas especiais. Muito obrigada, William, que convidou aí alguém que provavelmente está precisando ouvir isso. Antes de entrar nas 5 dicas, eu quero falar com vocês aqui e pedir para vocês, por favor, me deem corações. Isso é o que me ajuda muito. Esse trabalho no Periscope que a gente faz, ele é gratuito. Né? Então, a forma de vocês, o único motivo de eu estar aqui é porque eu gostaria muito de ajudar vocês e de transformar o dia de vocês todas as quartas-feiras, se não a semana, né? O meu propósito de vida é inspirar as pessoas a evoluírem. Essa é a minha grande missão. Então, eu queria pedir que durante as transmissões, durante essa transmissão ao vivo, e também se você por acaso estiver assistindo na repetição, me desse corações, isso me ajuda muito. Muito obrigada às pessoas que estão convidando os seus seguidores. Tanto você pode convidar os seus seguidores no Twitter, você pode convidar as pessoas do Periscope e também do Facebook, depois das atualizações. Muito obrigada pelos corações coloridos, muito obrigada mesmo. É isso que realmente faz do nosso trabalho aqui no Periscope continuar. É isso que fortalece a gente, todo mundo. Bom dia, Van! Beijo enorme, linda, também voltou, obrigada, viu, Vanessa? Espero que você goste de hoje. A gente precisa colocar o papo em dia, né? Muito obrigada por você estar aí. Muito obrigada quem tá me mandando os corações. É realmente por isso que a gente trabalha aqui de manhã. Eu trago isso aqui com muita seriedade. É um compromisso que eu tenho todas as quartas-feiras, às 8h30, de estar aqui ao vivo com vocês. Eu venho aqui com um material super estudado. Eu posto no Facebook. Saudade de você também, lindona. Então eu faço esse trabalho com muito cuidado. E realmente a única coisa que a gente pede em troca aí é os corações pro Periscope reconhecer a gente lá na lista e cada vez mais as pessoas serem vindas. Obrigada, Rose, você também estava aí semana passada. Que legal, a galera a gente já tá formando uma comunidade, né? É muito legal isso. Eu acho que é por isso mesmo que eu trabalho, é por isso que eu sou coach. Minha missão é inspirar as pessoas a buscar a sua própria evolução. Eu acredito na evolução, eu acredito na transformação do ser humano sempre. De todos os seres humanos, de verdade, eu acredito muito. Então é com esse pensamento que eu quero trazer as 5 dicas para você ouvir melhor hoje. Na verdade, 5 dicas, mais ou menos, porque é mais uma aula que eu proponho aqui hoje. Eu quero mostrar para vocês como é um treinamento de escuta. Então, são algumas coisas que eu transformo em dicas que é pra gente poder trazer. Obrigada, Bruno, que convidou os seus seguidores. Se você estiver ouvindo na repetição, você também pode convidar as pessoas para assistirem. Então, eu agradeço muito, toda a minha gratidão. É isso, galera. Então, o que eu tenho proposta de trazer aqui hoje não são nem dicas, porque dica é uma coisa tão superficial. É claro que aqui no Periscope a gente tem pouco tempo, não dá pra dar uma mega aula. Mas quem tá aí? Leci Ribeiro. Ah, tudo bem, querida? Como é que você tá? É Alcione, não é? Eu acho que é. Aqui a gente tá sempre com esses nicks aí no arroba e a gente não sabe direito o nome da pessoa, mas eu acho que é. Bom, vamos lá. A primeira grande dica para você se tornar um super mega ouvinte, assim como um coach, porque a gente tem treinamento para ouvir. Se um dia você conhecer um coach que não sabe ouvir muito bem, desconfie, porque essa é a primeira habilidade de um bom coach. Então, um bom coach tem que saber ouvir, sim. Primeira, essa já é bem desafiadora. Eu vou até ler que é para não perder nenhuma palavra. Desligue o tagarela interno e pare de pensar no que vai dizer a seguir. Gente, essa é a número 1. Quando a gente tá conversando, ou quando a gente não tá conversando, quando a gente tá sozinho,
A gente tem um tagarela interno que quem medita consegue desligar ele, às vezes. Pra mim é muito desafiador, porque eu sou uma pessoa muito falante, eu penso muito rápido e eu penso muitas coisas ao mesmo tempo. Então, meu tagarela tá assim, ó. Eu não tenho nenhum, às vezes eu tenho vários. Então, é assim, ó. O tempo todo você tá pensando. O tempo todo você tá pensando em coisas. Esse é o seu tagarela interno. Que não cala a boca, fica lá falando. Alguém se identificou? Olha lá, ó. E é isso aí. Também sou coach. Sejam bem-vindos, coaches. Vocês devem estar concordando comigo aí que é a principal habilidade de um coach e altamente desafiador, né? Especialmente quando a gente começa. Obrigada, Aninha, que tá escrevendo aí pra quem tá anotando. Exatamente. Liga o tagarela interno. Até dormindo, isso mesmo, Paula. Até dormindo a gente fica assim. Isso é muito, na verdade, esse é o que a gente chama de nível de escuta no nível 1, que é quando a gente está concentrado no seu próprio pensamento. Você está concentrado em você mesmo. É muito útil, é claro, para quando, por exemplo, você entra num restaurante e aí você vai pedir o que você vai comer. Então você tá com seu tagarela interno, você vai, ai, cadê o garçom? Ai, será que o garçom chegou? Ai, me dá o cardápio. Ai, o que eu como? Ai, será que eu como carne ou será que eu como frango? Ai, o que eu gosto mais? Será que eu peço com molho? Será que eu peço sem molho? Será que eu peço com salada? Esse é o seu tagarela interno, que nesse momento você tá absolutamente concentrado em você mesmo. Também é muito útil quando você chega numa cidade nova, né? Nossa, onde que é a rodoviária? Cadê o ponto de táxi? Que ônibus que eu pego? Pra qual lado que eu vou? Isso é muito útil, né? Então, é o nível de escuta no nível 1, quando você tá absolutamente concentrado em você. O problema é quando a gente leva o nível de escuta nível 1 para uma conversa. Então a pessoa começa assim. Você não sabe o que aconteceu comigo. Tal. E a pessoa começa a contar o que aconteceu com ela. Só que a mínima frase que a pessoa fala, você automaticamente começa a se lembrar de que aquilo já aconteceu com você. Aquilo, uma história parecida, já apareceu com você. Então, seu cérebro começa, seu tagarela interno, lá o falante, parará, ele começa a buscar uma historinha parecida com aquela. Ou mais dramática, né? Uma história comparável. Geralmente é mais dramática. Geralmente a gente quer contar uma história muito mais impactante do que aquela história que a pessoa tá contando pra gente. E aí, automaticamente você começa a se lembrar da sua história, interrompendo ou não, que geralmente aí os mal ouvintes de plantão, imediatamente eu sou mesmo uma tagarela. E por isso que a gente tem que aprender a ouvir, né? É uma habilidade que a gente precisa treinar, né? Porque se a gente que fala muito, se você fala muito como eu, e fala muito rápido, você pensa muito rápido. Então, a competição das tragédias. Obrigada, Eliane. Exato. Isso não é muito comum, a pessoa fala assim, geralmente a pessoa quer ter o melhor, né? Eu comprei um carro. Nossa, eu também comprei um carro. Eu comprei uma casa. Nossa, mas você vai morar do lado do meu cunhado. Meu cunhado, né? E se é uma coisa terrível, uma coisa trágica? Nossa, meu dente caiu ontem. Não, mas o meu caíram 2 dentes. Você não sabe o que aconteceu comigo. Que na verdade o meu foi pior ainda. Quer dizer, você começa a buscar uma história comparada na sua cabeça. E aí, de repente, você já está interrompendo a pessoa com o seu tagarela interno. Então, também, mesmo se você não interrompeu, o tagarela interno continua falando. Então, você tem que desligar esse cara aqui. Tira ele da conversa. Sai. E aí você simplesmente escuta a história que a pessoa está contando, sem fazer as suas comparações com o seu tagarela interno. Então, essa é a dica número 1. Esse chama escuta no nível 1, ok? Para quem é coach, sabe que isso tecnicamente chama escuta no nível 1. Então, concentre-se na sua escuta no nível 1 só quando você realmente precisar dela. Quando você for fazer a escolha do cardápio, quando você precisar se localizar, quando você realmente estiver conversando com você mesmo, que também é muito importante. Mas desligue quando você estiver conversando com alguém. A dica número 2, para quem está anotando, pare imediatamente de julgar o que você está ouvindo. Atire a primeira pedra quem não faz um julgamento quando escuta. Então o cara tá lá contando a história dele. Então, sabe o que é? No final de semana, poxa, o que você fez no final de semana? Aquela conversa de almoço, né, de trabalho. Você foi almoçar com a pessoa, sentou, pegou comida, tagarelinha interna tá lá. Acho que eu quero macarrão. Não sei, acho que eu tô de dieta, acho que eu não vou pegar esse frango não. Não sei o que. Sentou. No que sentou, a pessoa começa a conversar. Daí ela fala assim, então, no final de semana, você pergunta, o que você fez no final de semana? Aí a pessoa fala assim, final de semana eu fui na piscina. Piscina? Da onde? Fui na piscina do meu prédio. Aí, de repente, vem um pensamento assim na sua cabeça. Mas piscina de prédio é suja. Que nojo. Eu não entro na piscina. Pronto, julgou.
Isso é... Obrigada, Aninha. Pare de julgar o que você está ouvindo. Pare imediatamente. Porque a gente faz um julgamento. Julgar é assim, ó. Quando eu classifico o que a pessoa tá me falando, como bom ou mal, por exemplo, quando eu classifico um eu faria ou eu não faria, eu julguei. E essa, de verdade, é a mais desafiadora das coisas. Escutar sem julgar. Um bom coach é treinado para isso. A gente é treinado para ouvir sem fazer julgamentos. Então, para eu me concentrar no que a pessoa está falando, eu preciso desligar o tagarela interno, mas também parar de julgar o que ela está me dizendo. Então, eu preciso parar de avaliar o que eu faria naquela situação. Quando eu faço isso, eu estou julgando. É mais ou menos assim. Sabe quando a gente está com o computador? Você está mexendo num arquivo, você está trabalhando naquele arquivo. Causa um cansaço energético total. Quem falou isso? A Paula. Obrigada, Paula. Causa um cansaço energético em você, que não para de pensar em coisa que nem tem a ver com a conversa, né? E causa um cansaço na pessoa, que a pessoa tem que se desdobrar para explicar o que tá falando para você, né? Bom dia! Tudo bem? A Easy Way deve ser o Henrico, não é, Henrico? É você? Bom dia, seja bem-vindo de novo. Valeu por você estar aqui. Eu sei que é um esforço que você faz. Eu sei que você faz um esforço de manhã para estar aqui com a gente, ao vivo. Então, toda a minha gratidão para você, Henrico. Muito obrigada, viu? Convida os teus seguidores aí, se você chegou agora. Sou advogada, sim, para quem tá me perguntando, sou advogada por formação. E depois me descobri coach. E foi o coaching que abriu meus olhos para eu mudar de profissão. Acabei de sair com a minha aula, estou aqui com os meus alunos. Seja bem-vindo sempre, viu, Henrico? Muito obrigada por convidar os seus seguidores. E voltando, a gente estava falando aqui de parar imediatamente, Henrico, se você chegou agora, pare imediatamente de julgar o que você está ouvindo para se tornar um bom ouvinte. É a segunda dica, a gente já está na segunda. Então, imagina assim, quando você está no computador... Sou mogiana, sim. Ah, imagina! Ah, entendi, mogiana. Eu ia falar sou. Quando a gente está trabalhando num arquivo do computador e o PC começa a fazer atualização de plano de fundo. Por exemplo, o antivírus começa a passar. A gente sabe que faz isso por trás, né? No plano de fundo, certo? Só que você continua trabalhando no seu arquivo. Você tá lá, sei lá, redigindo um texto no Word. E o bendito do antivírus começa. Você não tá vendo aquele arquivo na frente, certo? Você sabe que tá no plano de fundo, você tá trabalhando. Só que você percebe que alguma coisa começou a acontecer no seu computador porque ele começa a ficar mais lento, não é? E ele atrapalha um pouco. Então, a pessoa que está falando, ela percebe que você, o ouvinte, ligou o plano de fundo. Tá começando a fazer uma atualização no plano de fundo. E aí, o que acontece? A pessoa percebe que você fica, mesmo se você não falar nada, mesmo se você se segurar e não interromper a pessoa para contar como a sua história é muito mais interessante do que a dela, mesmo assim, quem tá aí? Você tá no Japão? Conta aí pra gente onde que vocês estão. Eu não perguntei hoje de manhã, eu esqueci de perguntar. Quem estiver aí num lugar muito legal, coloca aí pra gente ir se conhecendo sempre mais. Em Tóquio! Uau, que demais! Nós já tivemos gente do Japão aqui. Seja bem-vinda, viu? São José dos Campos, Bahia, Brasília. Vai botando aí, gente, pra gente se conhecendo um pouco mais, que essa comunidade tá ficando boa demais. Salvador, Goiás. Que legal, é tão legal. Aí tá de noite, né? Aí já é de noite, aí são quase 9 horas da noite, né? E aqui o sol acabou de brilhar mais forte aqui pra gente. Essa luz que vocês veem aqui é da minha janela, que eu amo essa luz natural, assim, essa luz do dia. Eu sou uma pessoa super solar. Então vamos lá, bora voltar pro nosso assunto. Tá calor, sim. Hoje, ó, tô até de regata. Ontem não tava, a gente tá com uma temperatura... Eu tô em São Paulo, né? Pra quem eu não falei ainda também. Tô em São Paulo, a gente tá com uma temperatura muito louca. Ontem fez todas as temperaturas possíveis. Até quis chover um pouquinho e hoje amanheceu com esse calorão. Tá um dia bem solar por aqui. Eu moro na capital, na zona norte de São Paulo. E você em Tóquio, olha que delícia. Megalópolis, né? Muito bem. Então vamos lá. Igual quando o computador começa a fazer aquelas atualizações no plano de fundo, certo?
O teu ouvinte, aquela pessoa que tá te contando, eu fui na piscina no final de semana, eu levei os meus filhos, eu tava brincando na piscina e tal, e você foi ficar julgando o pensamento dela. Quando você imediatamente parou e pensou, nossa, piscina, ai, será que não é sujo? Ai, a minha piscina é suja, eu não entraria. Quando você fez esse pensamento, a outra pessoa percebeu. A gente percebe porque o outro faz uma cara diferente de que ele foi embora. A pessoa não tá mais ali. É igualzinho quando começa a atualização do Avast lá. Quem tem Avast? Gente, pelo amor de Deus, alguém me lembra de desligar esse antivírus, porque ele é muito lento. E aí começa uma atualização no plano de fundo e você tá lá mexendo no seu arquivo, de repente você quer corrigir alguma coisa e aí demora pra voltar. A outra pessoa fica exatamente assim. Então, de verdade, desliga o tagarela interno, a pessoa começou a contar a história, deixa ela contar a história, desliga o tagarela interno e para de fazer aquele julgamento, de classificar as coisas. Bom, ruim, faria ou não faria? Isso é legal ou não é legal, tá? Para de julgar. E parte pro 3. A próxima fase para você ouvir, pelo menos no nível 2, ouvir ativamente, coloque o foco no outro e concentre-se. Concentre-se no que a pessoa está dizendo. Coloque o foco na pessoa. Então, assim, aumente o grau de atenção na pessoa e para de pensar um pouco no que está acontecendo à sua volta, né? A gente chama isso de diminuir a consciência do mundo exterior. Então, digamos que você está naquele exemplo do restaurante. Você chegou, vocês estão em 2 pessoas. Você chegou, primeiro você ativa o tagarela interno. O que eu vou comer? Será que o garçom já passou? Será que eu peço bebida? E aí você pediu a bebida. Automaticamente você já pode colocar o foco no outro. Coloca o foco no outro e pergunta pro outro o que você fez no final de semana. E aí a pessoa vai contar, eu fui na piscina no final de semana. Desliga. Silêncio. Escuta. Põe o foco no outro. Para de prestar atenção no garçom, na mulher que tá sentada do lado, na conversa dos outros, na saia não sei de quem, na roupa do fulano de tal. Ai, nossa, esse restaurante aqui devia ter a parede mais amarelada. Não, para. Coloca o foco no outro. Sabe aquela cena romântica que a gente costuma ver em comercial de televisão? Que é como se vai o casal de namorado jantar e aí de repente eles estão tão concentrados um no outro que eles se sentem como se tivesse uma bolha ao redor. É exatamente isso que se faz energeticamente. Cria-se um campo energético quando você está focado na pessoa. Automaticamente é como se todo o resto que está fora da bolha não existisse. Ninguém mais existe. Você não tem essa sensação quando você está conversando com um amigo antigo, de longa data, e vocês estão lá batendo o maior papo e tal. De repente você não sabe mais que horas são, de repente você nem percebeu que demorou para chegar a sua comida, ou se chega você nem, nossa, já chegou, você nem presta atenção, então se forma aquela bolha. Coloque o foco no outro. Automaticamente a conversa começa a ficar interessante. Então, desliga o tagarela interno, para de julgar e coloca o foco no outro. Essa é uma parte muito interessante. Se você conseguir chegar nesse nível de escuta, você já é um bom ouvinte. Ainda podemos ir além. Existe a escuta até o nível 3, que para algumas pessoas, gente, isso é amor, é verdade, Aninha, isso é amor. Isso é amor pelo outro, e não importa quem é o outro. Se você, com filhos é muito importante. Se você consegue fazer isso com as pessoas da sua vida, parabéns, você já está ouvindo ativamente. No nível 2 ainda existe um nível além. Mas para muitas pessoas que não desenvolveram a escuta até hoje, e quantas pessoas nós conhecemos que se julgam muito mais importantes e muito mais, que tem histórias muito mais legais do que a nossa, né? Essa é para algumas pessoas. Chegar nesse nível de colocar o foco no outro e ouvir ativamente já é um nível acima de escuta. Então treine para fazer sempre isso. Quando você estiver com alguém, presta atenção no teu comportamento e treina para que você continue. Opa, meu foco perdeu, volta. E aí você segue pro nível 4, que é... Aninha, você que tá anotando aí, muito obrigada, viu, que você tá anotando. Olha próximo. Olhe nos olhos e incline-se para frente. Aqui é uma dica corporal. Porque quando a gente escuta, a não ser que você esteja pelo telefone, quando você tá pessoalmente, até mesmo por Skype, se você tiver um vídeo, isso já vale, né? Quando você está ouvindo a pessoa ativamente, existem alguns sinais corpóreos que você pode transmitir para aumentar o nível seu de foco, mas aumentar o nível de escuta. Quando você faz isso, a percepção do outro se altera. Então a primeira dica é olhe nos olhos.
assim como eu tô olhando pra vocês. À primeira vista, quando você chega numa conversa e começa a olhar fixamente nos olhos, se a pessoa não está acostumada que você faz isso, a pessoa talvez ela fique um pouco desconfortável. Mas você não se incomode com isso. É exatamente quando um cliente olha nos olhos e incline-se para frente. Obrigada, Aninha. Quando você faz isso, por exemplo, se você acabou de conhecer a pessoa, ela geralmente se acha estranho. Porque é tão incomum que as pessoas ouçam ativamente hoje em dia, infelizmente, é tão incomum, como eu disse, ser ouvido é uma experiência tão rara e tão notável, que a pessoa até se assusta. Mas você faz de conta que você não percebeu que a pessoa se assustou e continua olhando nos olhos da pessoa. Assim, pisca só de vez em quando, procura não piscar e se concentra na tua atitude. Quando você olhar nos olhos da pessoa ao mesmo tempo, inclina um pouquinho para frente. Não precisa fazer assim, mas dá uma inclinadinha. Se você tiver sentado, dá uma apoiadinha no joelho, que ajuda. Ou apoiar na coxa, o joelho na sua coxa. Quando você apoia o seu joelho, pra quem senta de perna cruzada, eu tô de perna cruzada agora, pena que não dá pra ver aqui. Se a gente tivesse uma tela maior, ficaria mais fácil. Cruza a perna, por exemplo, apoia o seu cotovelo na sua coxa, automaticamente seu corpo se inclinou pra frente. Se você faz isso ao mesmo tempo que você está olhando no olho da pessoa, imediatamente ela continua falando. Essa é uma técnica. A Aninha tá dizendo que sou artesã e faz feira. Na hora da venda é super importante. Que legal, né? Eu já vi as tuas artes, Aninha. São maravilhosas mesmo, viu? Você borda, né? Eu também sou artesã. Eu já empreendi no ramo de moda artesanal, fazendo bolsas de tecido. Foi o meu primeiro empreendimento. Eu gosto muito de artes. Eu adoro. Então, se você olhar minhas fotos bem antigas, você vai ver que também tem uma artesã aí, a Paty. Que legal. E é verdade, a gente, quando tá vendendo pro cliente, a gente olha no olho e inclina um pouquinho para frente. É uma técnica. É uma técnica que você pode adotar na sua vida o tempo todo, conversando com todas as pessoas. Com todo mundo com quem você estiver falando no almoço. E se você estiver em pé, você lembrando bem, se você tá sentado é mais fácil se inclinar para frente. Você coloca os braços em cima dos joelhos ou das coxas e dá uma inclinadinha. Se você estiver em pé, você dá uma inclinadinha também. Sabe aquela assim que a gente faz? Joga um pouquinho para frente o corpo. Em pé, isso é menos perceptível, mas o outro sente. O outro sente cada microexpressão que a gente usa, o outro sente. E essa microexpressão, quando ela é nova, você tem que se concentrar nela para que o outro realmente entenda o que você quer dizer. E ao mesmo tempo que você está fazendo isso, enquanto a pessoa está falando, vá balançando a sua cabeça suavemente, dizendo sim com a cabeça. Assim, ó. Você faz, sabe aquele, sabe isso, ó? Quando você faz isso com a sua cabeça, enquanto a pessoa tá falando, ela percebe que você tá seguindo o raciocínio dela. Então ela continua falando, ela não precisa interromper o que ela tá falando, pensando que você não tá prestando atenção. Então, tudo ao mesmo tempo. Incline-se pra frente, olhe nos olhos e balança um pouco a cabeça enquanto a pessoa está dizendo. Tudo bem, Henrique, você vai sair em 9 minutos, você entra novamente. Espero estar aqui, não sei se vou estar aqui ainda em 9 minutos, talvez eu esteja me despedindo, mas eu agradeço toda a gratidão por você estar presente aqui, muito obrigada. E se você não conseguir pegar, não se lembra que tem a repetição depois, que você também pode dar corações e você também pode compartilhar. Obrigada pelos corações aí, vermelhos, verdes, cor de chocolate, dourados, azuis, azul claro, azul escuro, roxo. Quem mais? Coração de cereja. Cadê os corações de cereja? Tá faltando de cereja. Henrique, antes de você ir embora, me manda corações de cereja. O seu é de cereja. Obrigada. Muito obrigada, galera. Valeu mesmo. Amarelo, azul. Que delícia. Muito obrigada. Todo mundo aí ouvindo ativamente. Cheio de chocolate, Paty. Que delícia. Amarelo, de ouro, dourado. Que lindo. Obrigada. Vamos mandando corações aí, que isso me ajuda muito, viu, gente? Muito obrigada. Além de me ajudar, claro, que as pessoas me conheçam no Periscope e a gente possa levar essa mensagem para mais gente. Também me mantém aí dizendo que vocês estão me ouvindo ativamente. O que vocês estão fazendo com o coração é o mesmo que a gente faria com a cabeça, dizendo sim, quando a gente está ouvindo uma pessoa pessoalmente. Então, como eu não tô vendo vocês, mas vocês estão me vendo, vocês podem balançar a cabeça com os dedos, ok? Combinado? Todo mundo aí balançando a cabeça. Assim, balançou um pouquinho, né, gente? Não é pra fazer assim também, que todo mundo vai achar você bem loucão. Então, pra ninguém achar você meio doido, faz só um sim com a cabeça, inclina pra frente
e olha bem nos olhos da pessoa, né? Aqui na tela eu tô olhando bem na câmera para você ter a sensação que eu tô olhando bem no seu olho, né? E pessoalmente faz muito mais sentido e fica muito mais legal. E por fim, a quinta dica é a mais importante de todas. Isso aqui é realmente a escuta no nível 3. Se você não consegue ouvir no nível 3, treine o nível 2. Treine, que você chega no nível 3. O nível 3, para algumas pessoas, é um novo universo da escuta. De verdade. Muitas pessoas nunca experimentaram a sensação de ouvir no nível 3. É muito louco. Pessoas intuitivas e pessoas muito sensíveis, provavelmente as nossas artesãs que estão aí presentes, devem ter esse sentido apurado. Pessoas que lidam com artes, pessoas criativas, pessoas que gostam de gente, geralmente tem isso bem apurado e muitas vezes a gente nasce com o talento da escuta em algum nível. Mas é possível que pessoas muito sensíveis tenham nascido com esse nível já no nível 3. Muito embora você possa, mesmo não se sentindo talentoso nessa área, a escuta pode ser treinada e você pode treinar. Treine isso. Treine. E treine com os teus funcionários, se você trabalha, treine com os seus colegas de trabalho, treine com os filhos, treine com o marido, treine com o namorado, treine com as pessoas na fila do banco, treine com todas as pessoas que você encontrar pela frente. Você vai ver quão precioso é o retorno disso. É precioso. E a escuta no nível 3 é a seguinte: escute com os 5 sentidos. Isso é meio doido, porque escuta é um sentido, certo? Mas a escuta máxima, conexão total com o outro, ela vai além da bolha. Existe um campo magnético mais forte que a bolha. Obrigada, Nazé, você que vai ter que sair. Mas muito obrigada por estar aqui com a gente ao vivo. Eu tô de volta toda quarta-feira, 8h30 da manhã. Te espero de novo, tá bom? Um beijo pra você e tenha um excelente dia pra você que tá indo, viu, Nazé? Pra quem ficou, vai ouvir a principal dica de todas. Obrigada. E manda coraçãozinho azul aí pra mim. Escute com os 5 sentidos. Esse é o nível máximo da escuta, que significa o nível máximo de habilidade. Quando você escuta com os 5 sentidos, é como se ao mesmo tempo que você ouve, você percebe tudo que está à sua volta. Você sente a temperatura, você cheira a pessoa, você está olhando a pessoa, você escuta a pessoa com todos os seus sentidos. Isso, treinar com uma coach, que legal, Nívia. Depois você me conta como foi a escuta no nível 3 com a coach. Ela funciona muito com o coach, porque realmente, obrigada, querida, beijo enorme pra você. Funciona muito, então você começa, é como se você mergulhasse dentro da pessoa, é como se você começasse a pensar o que ela pensa, sentir o que ela sente, é muito louco mesmo. E aí você sente tudo, você percebe a temperatura do ambiente, você percebe a luminosidade do ambiente, você percebe tudo que está à sua volta. É fabuloso. Experimente isso na sua vida, você vai perceber quão rico é você ouvir ativamente. É maravilhoso. As outras pessoas sentem e você desliga lá o teu plano de fundo totalmente. Você é músico e tem essa escuta 3. Olha que legal, Bruno. Pessoas que têm talentos nas áreas artísticas, em geral, é claro que não é uma regra, em geral tem uma escuta no nível 3 mais apurada. Músico, por exemplo, você escuta uma batida. Se você é um bom músico, você escuta uma batida numa porta, você se lembra de uma nota e talvez você já se lembre de uma música, né? Então você consegue fazer isso com um ser humano. É a mesma coisa que você faz na música, você faz com o ser humano, porque a gente tem um conjunto de expressões que a gente consegue trazer isso para os 5 sentidos. É fabuloso. E o resultado disso, o retorno disso é incrível de fato. Então é essa a dica que eu queria dar para vocês hoje. É muito precioso. Eu realmente recomendo que vocês treinem isso. Quem vai treinar, e treina mesmo, gente. Treina mesmo. Se vocês quiserem me contar depois o resultado disso, Canvas Consultoria, a minha página no Facebook, me procurem por lá, me mandem mensagens. O meu e-mail é luciana@canvasconsultoria.com.br. Eu sou coach, sou consultora de pequenas empresas, sou especialista em carreiras e em trabalho, tá bom? Fiquem com um grande Deus, um grande beijo pra vocês, uma excelente quarta-feira. Se você tá me vendo na repetição, muito obrigada. O sentido do músico é bem aguçado, exatamente. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus e treinem muito a escuta ativa essa semana, combinado? Voltem pra me contar o que vocês acharam na próxima quarta-feira, 8h30 da manhã. Até mais. Tchau, pessoal.